Você sabia que depois de comer, o ruminante traz o alimento de volta para a boca para mastigar novamente? Isso pode parecer estranho, mas esse processo é fundamental para que ele consiga aproveitar todos os nutrientes do que ele come. Nesse vídeo, vamos descobrir o que acontece durante a ruminação e por que esse processo é vital para os ruminantes. Meu nome é Letícia Lima, sou estudante de Medicina Veterinária do primeiro semestre da FAM. Bom dia, eu me chamo Mariana Lima, sou estudante do primeiro semestre de Medicina Veterinária aqui da FAM do Campus Moca. Hoje nós estamos aqui na Clínica de Grandes Animais para ter uma conversa breve com o professor Dr. Gabriel Bottini, que vai falar um pouco sobre os aspectos fisiológicos da ruminação dos ruminantes. Vem com a gente. Aqui na Clínica de Grandes é composto por uma mula, uma bezerra, uma vaca e os ovinos. E o tratador e também proprietário dos animais é o Leonardo, que fica com a parte do manejo e a alimentação dos animais. Então ele passa o dia aqui com eles e geralmente à noite também. Léo, como é sua rotina aqui na fazendinha? Como você trata os animais? Como você alimenta? Se eles são tranquilos, agressivos? Como é a sua rotina aqui? Aqui a gente chega por volta das 8 da manhã. A gente faz o tratamento aqui com silagem de milho, a ração dos animais. Passa a ração às 8, depois mais ou menos 1 hora. Nós dá um intervalo aí de 1 hora mais ou menos para poder dar o volumoso, que é a silagem de milho que a gente usa nos bovinos, nos ruminantes aqui. E é uns animais bem tranquilos. A gente tem um manejo assim bem sossegado com eles, porque tem que ser uns animais mais tranquilos por conta de estudo aqui na faculdade. E o manejo de limpeza, como que é o cascamento aqui com eles, como que é? Aqui a gente tem o manejo de limpeza aqui, sempre recolhendo as fezes, os estercos aqui do gado, durante a semana tá aqui na faculdade. E o casqueamento a gente sempre procura apoliciar bem, de 6 em 6 meses, a gente fazer o controle de casqueamento, a correção dos cascos, tanto dos bovinos, os caprinos, ovinos e os equinos também. A gente faz essa forma de correção de 6 em 6 meses aí. Os equinos é até um pouco mais adiantado por conta do crescimento excessivo de casco. A gente faz de 5 a 6 semanas. Obrigado, Léo, pela entrevista. Obrigado a vocês. Agora nós estamos aqui, que separamos algumas perguntinhas para conversar um pouco com o professor aqui da FAM, Gabriel Bottini. E aí queremos saber um pouco como ocorre a transição fisiológica do neonato ruminante, que inicialmente se comporta como um monogástrico, para um ruminante funcional. Quais as estruturas e estímulos que são essenciais para o processo, até chegar ao amadurecimento do rumen. Perfeito. A gente precisa entender que a gente ouve muito falar que o bezerro ele não é um ruminante, né? Mas tecnicamente ele sempre é um ruminante, ele nasce ruminante. O que acontece é que tem algumas etapas para o desenvolvimento desse rumen. Então, inicialmente, o rumen, retículo, omaso e abomaso do bezerrinho, ele não é adaptado para receber o volumoso. Ele simplesmente vai ingerir só leite no início. Então esse leite ele não passa pela digestão fermentativa dos da microbiota do rumen, que ele ainda não tem. Então esse leite ele tem que ser direcionado para cair diretamente para o abomaso. Porque o abomaso é um dos segmentos do estômago dos ruminantes que faz a digestão química, que é equivalente à nossa digestão. Então se esse leite não for para o abomaso e for para o rumen, ele não vai ter o ambiente adequado para ser digerido. Então ele vai estragar. A gente fala que ele vai talhar, ele vai azedar e ele pode causar desconforto abdominal, pode causar uma intoxicação nesse bezerrinho. Então tem alguns cuidados que a gente tem que ter com a alimentação desse filhote. Se a gente sabe que ele mama leite quando é filhotinho e que ele precisa que esse leite vá para o abomaso, a gente precisa entender a importância da goteira esofágica. O que é a goteira esofágica? É uma estrutura interna do rumen que quando o animal só se alimenta de leite, ela direciona esse leite quando ele sai do esôfago que entra no rumen direto para o abomaso. E ela é só uma calha muscular, é uma canaleta. Então esse leite ele tem que escorrer por essa canaleta para chegar até o abomaso. E como é que ela se forma? É de acordo com a posição da cabeça do bezerro ao mamar. O bezerro,
em vida livre, que tem acesso a mamar na mãe, ele não mama com a cabeça para cima, com o focinho para cima? Mama, né? Então, essa é a posição que, se a gente vai dar mamadeira, a gente tem que permitir que ele fique. Porque se ele mamar no balde com a cabeça para baixo, a goteira esofágica não vai ficar formada. E aí esse leite vai cair no rumen e esse animalzinho vai ter indigestão por causa do leite no rumen. Então, o primeiro passo é a gente entender que o bezerro precisa ser alimentado com leite na posição anatômica, com o focinho para cima. Aí o leite vai correr pela goteira esofágica, vai cair no abomaso e vai ser feita a digestão química desse leite. Só que esse bezerrinho vai crescer. Conforme ele vai crescendo, o rumen vai adquirindo a microbiota natural, que vem dele ficar beliscando o volumoso, um capim, até uma raçãozinha no coxo da mãe que cai no chão, e as bactérias vão se multiplicar nesse rumen. Então, conforme a idade dele vai avançando e ele vai tendo contato com o alimento volumoso, e isso é importante porque os ruminantes eles são herbívoros, né? Então ele precisa ter contato com o volumoso. Esse rumen vai desenvolvendo esse equilíbrio dessa microbiota, essa adaptação da microbiota para fazer a digestão do volumoso, tá? Então a gente precisa entender as etapas. Primeiro, leite com a cabeça levantada. Depois, naturalmente, ele vai adquirindo contato com o volumoso e vai estabelecendo o equilíbrio da microbiota e adaptando o seu estômago a digerir fibra, né? Porque a digestão dos herbívoros, ela tem que ser especializada em digerir fibra, coisa que a gente não faz tão bem. Faz um pouquinho, senão a gente não come alface, né? Então a gente faz um pouquinho de digestão de fibra, mas eles são especialistas nisso, tá? E quando ele ainda está na fase de ser monogástrico, é comparado ao estômago do ser humano? Tudo é uma questão de comparação subjetiva, tá? Em termos técnicos de classificação, ele sempre é um ruminante, então ele sempre tem as 4 estruturas do estômago, que é o rumen, retículo, omaso e abomaso. O que muda é a funcionalidade de cada um. Então, no início, quem funciona mais é o abomaso, que faz a digestão química, que é equivalente à nossa, que tem lá a secreção do suco gástrico, né? A mistura da saliva quando o animal come. E aí é mais parecido com o nosso. Mas as 4 estruturas sempre estão lá. E o rumen ele é menorzinho proporcionalmente. Conforme ele vai crescendo, o rumen também vai se desenvolvendo e vai ganhando mais importância na digestão dos alimentos do filhote. Isso é uma questão de etapa que vai mudando conforme ele vai avançando na idade. Obrigada. De nada. Deixa eu te perguntar, qual que é o período de ruminação, por favor? Quando a gente entende período de ruminação, a gente já está considerando um bezerrinho com uma idade já mais avançada. Ele já está com mais de 2 meses, senão ele estaria só tomando leite. Esse período ele vai variando conforme ele vai amadurecendo, ele vai ficando mais tempo ruminando. Então ele pode ruminar cerca de 8, 10 horas por dia tranquilamente. Característica dos ruminantes, eles vão a pasto ou vão no coxo, come, enche o bucho e aí vai fazer a ruminação deitadinho na sombra, a chamada sombra e água fresca. E aí ele pode ficar umas 8 horas tranquilamente ali. Joia? Tá bom, muito obrigada. De nada, eu que agradeço. Bom, professor, tudo bem? Bom dia. Nós entendemos que os bezerros eles não nascem com o trato gastrointestinal totalmente desenvolvido e ele passa por várias fases até ele ter esse rumen desenvolvido e conseguir ter uma vida fora do desmame. Eu queria que o senhor descrevesse um pouco pra gente como que é feita essas etapas morfológicas, como que é mudada, como que é feita essas papilas ruminais que eles vão adquirindo conforme a vida deles. Isso é um processo gradativo que ocorre nos primeiros meses de vida e que é muito importante para a saúde do bezerro. O bezerro, logo que nasce, é fundamental que ele mame o colostro para adquirir as suas células de defesa, porque em decorrência do tipo de placenta que os bovinos têm, que os ruminantes têm, que a égua tem também, a gente não tem a passagem de células de defesa da mãe para o filhote durante a gestação. Então, nos animais de grande porte,
mamar o colostro no primeiro dia de vida é a primeira atividade que a gente tem que se preocupar para a saúde desse animal, independente do sistema digestório, circulatório, respiratório, ele tem que mamar o colostro. Por quê? É aí que ele vai começar a produzir o seu sistema imunológico. Depois que ele mamou o colostro, a gente tem que pensar no dia a dia, no manejo desse animal. Então a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com a alimentação. O filhote, bovino, caprino, ovino, ele tem que se alimentar estritamente de leite. E aos poucos ir tendo contato com o alimento volumoso. Beliscando aqui e ali o capim, o feno que ele tem contato, que a mãe dele vai mostrando para ele. Nesse período inicial, a gente tem a estrutura do estômago dos ruminantes totalmente adaptada para ingerir leite. Então, o que vai causar a evolução dele deixar de ser um animal que absorve somente nutrientes do leite, é ele aos poucos ter o contato com o capim, com o feno, porque nesse alimento vai vir os estímulos, que são a própria fibra alimentar, que vai fazer com que o rumen se desenvolva, e as bactérias que vêm nesses alimentos, que vai fazer a elaboração, a distribuição, o equilíbrio entre bactéria A, bactéria B, vírus, fungos, leveduras, protozoários, né? Os protozoários são muito importantes na digestão do estômago, né, que começa ali no estômago dos ruminantes. Então a gente precisa entender também que os ruminantes eles têm uma grande capacidade de absorver energia dos ácidos graxos voláteis. Diferente da gente, dos cavalos, que absorve muito a glicose para ter energia, os ruminantes absorvem essa energia dos ácidos graxos voláteis através da digestão da fibra vegetal, coisa que a gente não é adaptado para isso. Então, ter o contato, ter a ingestão gradativa, aumentando aos poucos, da fibra vegetal, é o que mais vai estimular o desenvolvimento do rumen com uma microbiota equilibrada e que faça a digestão correta dessas fibras, tá? E a partir desse momento, ele vai começar a ruminar. O que é o ruminar? É ingerir o alimento rapidamente, em partículas grandes, ir para a sombra, deitar e ruminar. Esse ruminar nada mais é do que trazer o alimento de partículas grandes novamente para a boca, mastigar mais para diminuir essas partículas, misturar mais com a saliva, que vai ajudar no processo digestivo, e levar ele de volta para o rumen em partículas menores. Eles estando em partículas menores, né, o alimento vegetal estando em partículas menores, aí os micro-organismos vai ter capacidade de atuar. Então, de transformar aquela celulose depois no final em ácidos graxos voláteis, para dar energia e transformar depois em proteína, em músculo, em leite, em tudo que esses animais vão precisar. Então essa é a principal característica no desenvolvimento do sistema digestório dos ruminantes, tá? É essa transição de leite para a fibra vegetal, a importância da microbiota que você vai encontrar no rumen, e entender que o ruminante é um herbívoro e a principal alimentação dele é capim. Eu estou falando olhando para cá porque eu estou vendo o matinho, né? É o capim, é o feno, é a silagem, é a matéria vegetal. A ração é um aditivo. A ração ela vai ser necessária para suplementar o que falta, para dar mais energia ainda. Então é para produção. A gente costuma brincar que a ração é um mal necessário, mas se um animal herbívoro tiver só acesso à fibra, ele vai viver muito bem, tá bom? Professor, a gente entendeu essa parte do manejo. Quando é feito esse desmame de forma inadequada, que a gente sabe que o leite para essas fazendas leiteiras é caro, o bezerro ficar mamando, como que é feito? O que acontece se um bezerro ele é desmamado precocemente? Você não vai ter esse desenvolvimento a tempo do rumen. Então você vai estar colocando excesso de fibra vegetal num órgão, que é o rumen, que ainda não está com a microbiota qualificada o suficiente para fazer essa digestão. Então você vai ter uma série de distúrbios digestivos que podem causar desconforto, dor e até necessidade de cirurgia. Então esse animal pode ter uma compactação, pode ter um excesso de fermentação, o alimento pode apodrecer lá dentro, pelo simples fato da microbiota ainda não dar conta de digerir aquele alimento que é grosseiro. O capim ele é um alimento grosseiro.
Então, se você tira o leite muito cedo e substitui pelo volumoso, o organismo do animal não está adaptado para isso. Então ele vai sofrer com problemas digestivos. Mamar o colostro só é no primeiro dia. Ele tem que mamar no primeiro dia. Depois é leite. Se você tira o leite e fornece o volumoso antes da hora, ele não tem um aparelho digestivo adaptado ainda, preparado, maturo para digerir a matéria vegetal. E aí ele vai ter excesso de matéria não digerida, aumento do volume de fezes, pode ressecar demais e causar uma obstrução, ou pode levar a uma diarreia, inflamar, levar a uma sepse, uma infecção generalizada, porque vai inflamar o intestino. Então pode ser bem perigoso. Então é muito importante fazer o desmame no tempo certo. O produtor rural, ele tem que pôr a conta na ponta do lápis de que aquele bezerro vai mamar ali pelo menos um tantinho de leite suficiente por uns 3, 4 meses. Não precisa mamar durante um ano, mas também não pode desmamar com um mês de vida. Essa continha desse leite, ele tem que entender que ele não está perdendo dinheiro que o bezerro está mamando. Ele está garantindo a saúde e a vida daquele bezerro. Provavelmente se for uma fazenda de leite daquela novilha, né, aquela bezerra. Tá bom? Professor, a gente queria agradecer a participação do senhor, tirar nossas dúvidas e gostaria que você se apresentasse um pouquinho da sua trajetória, como que o senhor veio parar aqui na FAM, como que é o trabalho do senhor aqui com a gente. Tá joia. Eu que agradeço poder participar, poder ajudar no trabalho de vocês, né? Eu me formei em 2000 em Medicina Veterinária pela Unisa. Depois eu fui trabalhar em universidade, comecei a dar aula, dou aula desde 2003. Fiz residência em Clínica e Cirurgia de Animais de Grande Porte. Fiz mestrado na Unesp Jaboticabal em Cirurgia Veterinária. Eu sou especializado em cirurgia de equinos. Você fala, professor, o que você gosta de fazer na medicina veterinária? Cirurgia de equinos e dar aula. São essas duas coisas que eu falo que eu sou, que eu faço melhor. Mas eu sempre dei aula de grandes. Nunca deixei de dar aula de grandes. Atendi muito ruminante em hospital, um pouquinho em fazenda, né? Então eu nunca deixei de atender a parte de ruminantes, mas a minha especialidade é equinos. E aí eu nunca pensei em dar aula. Nunca pensei em dar aula. Só que surgiu a oportunidade, como eu gostava de ensinar os estagiários no hospital que eu trabalhava, o pessoal viu, saiu um professor, me ofereceram a vaga, eu aceitei e estou aí até hoje dando aula. Então eu sou formado em 2000, hoje nós estamos aí com 25 anos de formado e tentando passar um pouco aí da nossa experiência, do nosso conhecimento para a formação aí dos alunos e que a gente tem um monte de bom veterinário aí no mundo, né? É isso aí. Agradecemos muito a sua participação, professor. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado a vocês. Valeu, pessoal. Oi, sou a Juliana, estudante universitária da FAM, e gostaria de agradecer a participação dos professores, Dr. Gabriel Bottini e a doutora Paula Valente.